Olá a todos, eu me chamo Renan Coelho. Nós estamos numa série de vídeos sobre noções de cartografia e neste vídeo em específico nós veremos a primeira parte sobre sistemas de coordenadas. Nós teremos outros vídeos continuando a temática desse daqui, então não esqueçam de olhar os vídeos logo posteriores a esse, para terem um entendimento completo do assunto. Vamos então à conceituação. O sistema de coordenadas ele é utilizado, resumidamente, para que a gente consiga demonstrar algum lugar no planeta Terra a partir de um par de números. Esse par de números são chamados de par de coordenadas. Tá? Então, a cada poucos metros que você anda em qualquer lugar do planeta Terra, a sua coordenada, o seu par de coordenadas vai se alterando. Então, é possível dizer que cada lugar é único quando a gente trata de localização por coordenadas. O que nós temos que lembrar é que nós temos que informar qual é o datum utilizado para aquele par de coordenadas ser extraído. Isso é importante porque é a partir do datum que são gerados modelos matemáticos que demonstram as numerações de coordenadas em determinados lugares do planeta. Então, se eu estiver comparando pares de coordenadas, mas com data, que é o plural de datum, diferentes, eu posso ter a mesma numeração. Então, a princípio, a gente poderia pensar que as duas numerações representam o mesmo lugar no planeta, só que como os data são diferentes, quando a gente jogar esses dois pares de coordenadas no mapa, esses dois pares aparecerão em pontos diferentes, em pontos deslocados, certo? Mesmo que sejam razoavelmente próximos, em torno de metros, ainda assim tem alguns deslocamentos que são mais de 50, 60 metros. Então, mesmo que apareça na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, ainda assim é uma distância considerável quando a gente trata de estudos que precisem de localizações na forma de coordenadas com exatidão. Então, se em algum momento vocês forem elaborar mapas, vocês vão acabar trabalhando com diversos arquivos no programa de computador que faz os mapas. Então, por exemplo, você poderia colocar o arquivo do município onde você mora, depois um outro arquivo do estado onde você mora, depois um arquivo da vegetação que tem em toda essa região. E cada um desses arquivos, como eles são diferentes, você tem que confirmar que todos eles estão com o mesmo datum. Se algum deles estiver com um datum diferente dos demais, você vai perceber deslocamento se você fizer um zoom. E essas coordenadas, elas são divididas em dois tipos principais. As coordenadas geográficas ou geodésicas são aquelas que englobam, servem para o planeta inteiro, e as coordenadas planas ou projetadas, que são aquelas coordenadas que a gente transformou o elipsoide, que representa o globo terrestre, num formato plano, numa folha de papel, por assim dizer. Então, as geográficas ou geodésicas, elas obedecem o formato elipsoidal e geoidal da Terra. Já as planas ou projetadas, elas obedecem aqueles sistemas de projeção que eu expliquei em algumas aulas passadas. Tanto que um dos exemplos mais famosos desse tipo de coordenada plana é a projeção UTM, certo?
essa divisão ela é importante também, igual ao datum. Então eu posso ter, por exemplo, o datum Sirgas 2000, o datum Sirgas 2000, tanto para no formato geográfico de coordenadas geográficas, como para o formato de coordenadas planas, certo? Então eu tenho que primeiro ver qual é o dado que eu vou utilizar, qual o tipo de coordenadas que eu vou utilizar nele, e aí sim eu poderei ver os valores de coordenadas e realizar o trabalho que eu esteja querendo fazer. Talvez ainda não tenha ficado claro essa situação de como que cada lugar no espaço tem um par de coordenadas diferente. Então eu vou abrir aqui o Google Terra ou Google Earth, se for em inglês. Ele é um programa que ele mostra o globo terrestre e as diferentes coordenadas também, à medida que a gente altera o local que a gente passa o mouse. Então essa daqui é a interface do Google Terra. Tem uma versão que você pode utilizar no próprio navegador, mas eu fiz o download e instalei no computador para utilizar a versão mais completa. Tá? Então, aonde que aparecem as coordenadas? Elas aparecem aqui embaixo. Ó. Deixa eu dar um zoom, porque como eu tinha ido para o espaço, como eu tinha saído do globo no espaço aqui no meu mouse, não tem nenhum lugar do planeta, então não aparece coordenada aqui embaixo. Mas se eu passar o mouse aqui por baixo, eu estou em algum lugar do planeta Terra, então as coordenadas aparecem aqui, tá? Então nós temos a coordenada, nesse exemplo, 27 graus, 30 minutos, que acabou de alterar, etc, etc. Esse S que significa que está o eixo sul. E a outra coordenada, já que a gente sempre tem que trabalhar com o par, né? São duas. A primeira que a gente está vendo aqui é em relação ao eixo norte-sul, e a segunda é em relação ao eixo leste-oeste. Então, como está o ozinho aqui, essa segunda coordenada faz referência ao eixo leste-oeste. Eu vou explicar melhor toda essa questão de grau, minuto, segundo, norte, sul, leste, oeste nos vídeos futuros. Então peço para que vocês também vejam os vídeos posteriores a esse. Mas a intenção de mostrar aqui no Google Terra é que vocês vejam como que esses números estão variando. Mesmo que eu dê um zoom muito grande, bora passear aqui pelo Rio de Janeiro. Mesmo que eu dê um zoom muito grande e eu comece a mover o mouse bem devagarinho, reparem lá embaixo nas coordenadas que qualquer pequena movimentação aqui no mouse, as coordenadas vão se alterando. E como nós estamos no modelo grau, minuto, segundo, esse é um modelo de coordenada geográfica, significa que ela serve para o planeta inteiro. Então você não vai encontrar números de coordenadas parecidos. O que vocês podem ver é 22 graus também no eixo norte-sul, só que você pode achar 22 graus N ao invés de S. Então quer dizer que está acima da linha do Equador. Você também pode achar um outro 43 graus nessa segunda parte aqui, no segundo número do par de coordenadas, mas com L no final. Então ele seria, na verdade, 43 graus a leste do meridiano de Greenwich. Isso tudo eu vou explicar numa aula mais para frente. Então, o que eu quero que vocês fixem é que qualquer lugar do planeta Terra você terá um par de coordenadas que vai se modificando à medida que a gente movimenta. Tudo bem? Então reparem como eu estou me movendo mais na horizontal. O primeiro par ele se move pouco. Já o
o segundo número ele altera muito mais, tá? O eixo norte-sul ele está sendo alterado porque eu estou movendo com pequenos erros aqui. Então eu estou acabando subindo e descendo um pouquinho, tá? Voltando aqui para o nosso slide, a última observação que eu queria fazer sobre essa temática é que, como cada lugar no espaço tem um par de coordenadas, cada cidade também tem o seu par de coordenadas. Na verdade, dentro de uma própria cidade, esse par de coordenadas ele vai se alterando à medida que a gente vai andando, tá? Só que a gente pode achar um par de coordenadas que joga pro centro da área urbana, tá? Ou para o centro do município. Então vamos fazer um teste aqui, procurando a coordenada do município de Breves, no Marajó. Vamos então fazer essa busca de coordenadas de determinada localidade, tá? Então eu vim aqui no Google e eu pesquisei coordenadas Breves Pará. Apareceram esses sites, eu cliquei nesse segundo, vim para esse outro site e bem aqui ele mostra as informações breves: Pará, sigla, região norte do Brasil, latitude, longitude. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar primeiro aqui a latitude, Ctrl C, Ctrl V ou o botão direito do mouse copiar. Eu abri o Google Maps, pesquisei Google Maps no Google e cliquei no primeiro link que apareceu. Eu venho aqui na parte de busca e vou colar, tá? Vírgula, lembrando que não basta só uma coordenada para mostrar o local no planeta. Preciso da segunda coordenada para formar o par. Então coloquei aqui também Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei e bora dar Enter para ver se ele vai parar mesmo em Breves. Lembrando que eu fiz aqui um teste antes, eu tinha até eu já tinha até feito um teste antes, então ele já estava mostrando Breves. Então eu saí de Breves, estou aqui numa vista geral de alguns municípios do Pará e eu vou refazer o procedimento. Copia a latitude, cola, vírgula, copia a longitude, cola, Enter. Bora ver se vai para Breves. Será que veio? Aqui estão aparecendo as coordenadas. As coordenadas também em grau decimal, eu vou explicar isso na próxima aula. Está mostrando aqui a rua que veio parar e o município, Breves Pará. Para quem conhece a cidade, dá para conhecer já aqui algumas ruas. Avenida Rio Branco, que é a avenida principal, certo? Então você pode pesquisar locais a partir das coordenadas e depois colocar as coordenadas ou no Google Maps ou também aqui no Google Terra, que ele também vai direto lá na cidade que você deseja. Então, para finalizar a aula, bora fazer um resumo rápido. As coordenadas elas devem ser sempre em pares, duas, e uma no eixo norte-sul, outra no eixo leste-oeste, no eixo vertical e no eixo horizontal. Quando vocês têm essas duas, vocês conseguem demonstrar qualquer lugar no planeta Terra. Você precisa também definir qual o datum, que é o sistema de referência geodésico. Então, referência, lembrando lá daquele exemplo que eu passei na outra aula, é como se você perguntasse aonde fica a rua tal. Aí a pessoa responde para você: sabe aquele supermercado
a rua fica atrás dele. Então o datum seria esse supermercado nessa analogia, porque o supermercado ele serviu de referência. E o datum, que é o sistema geodésico de referência, como o próprio nome já diz, ele serve de referência para depois você olhar as coordenadas. E se você estiver utilizando vários arquivos para formar um mapa, verifique nas configurações desses arquivos se todos os arquivos apresentam o mesmo datum, se não pode haver deslocamento entre os dados. Essas coordenadas elas são divididas em dois tipos: as geográficas, que podem representar o globo inteiro, e as planas, que são aquelas projetadas, segundo aqueles formatos cilíndrico, cônico, certo? E a mais famosa delas é a projeção TM. E você pode pesquisar as coordenadas de uma determinada localidade no Google e depois colocar ou no Google Maps ou no Google Terra para conseguir ver no mapa onde fica essa localidade. Então, vamos finalizar essa primeira parte aqui e nós teremos algumas outras partes dando continuidade a essa temática de sistemas de coordenadas. Obrigado pela atenção, até mais.